O tamanho do mundo fitness impressiona. Em 2020, existiam mais de 200 mil academias no mundo. E o Brasil é o segundo país com mais academias, só atrás dos Estados Unidos. E a indústria como um todo gera uma receita de 100 bilhões de dólares anualmente. Agora, a pergunta é: como que esse mercado surgiu? Como que esse fenômeno foi se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar onde nós estamos hoje? Esse é o tema do nosso vídeo. Se liga só. Fala galera, aqui é o Eric e esse é o canal Bardo Alado. Esse é o nosso primeiro vídeo sendo lançado hoje, então muito obrigado por você estar aqui. Já vou pedir para você deixar sua curtida e se inscrever no canal e também seguir as nossas mídias sociais, porque o objetivo do canal é trazer para você curiosidades e backgrounds das coisas que nos cercam no dia a dia. Bom, a gente estava falando sobre como o mundo fitness é um grande fenômeno que nós temos hoje, mas isso não aconteceu da noite para o dia, é toda uma construção histórica que vem acontecendo há vários milênios, e o início da nossa jornada é lá no Egito Antigo. Bom, nós temos duas civilizações antigas com evidências consideráveis de que o esporte fazia parte da vida das pessoas, e o Egito é o primeiro deles. Há uma série de evidências sobre o Egito, especialmente pintadas nos murais de Beni Hassani. Nessas figuras, nós conseguimos ver uma série de esportes, incluindo lutas, acrobacias e até mesmo jogos com bola. Agora, o interessante notar é que a civilização egípcia considerava que o esporte era um programa fundamental para desenvolver os cidadãos. Não apenas as pessoas comuns, mas mesmo a nobreza. Por exemplo, o festival Hep-Sed era celebrado após 30 anos de reinado do faraó. Então ficou 30 anos, tinha esse festival cujo objetivo era celebrar, era promover o rejuvenescimento do reinado do faraó. Durante o festival, o próprio faraó corria um percurso cerimonial, simbólico, mas ele corria um percurso que justamente simbolizava esse rejuvenescimento do seu reinado. Então na figura que você está vendo, nós temos o faraó Den correndo esse percurso cerimonial para o seu reinado. Em 2017, o ginásio de Watfa foi descoberto ali pertinho do Cairo. O ginásio incluía sala de jantar, sala de reunião e uma pista de 200 metros para treinamento. É claro que o ginásio já vem de uma época bem posterior a essa que a gente estava acabando de falar, mas mostra como que durante a antiguidade como um todo, nesse bloco grande, o esporte fazia parte da vida do egípcio. Agora, o interessante é que o desenho desse ginásio não é egípcio, ele não foi fabricado no Egito. Na verdade, ele vem de outra civilização que nós vamos falar agora, a Grécia Antiga. Bom, se os esportes eram importantes na vida do egípcio, eles eram ainda mais importantes na vida dos gregos. Em uma sociedade altamente competitiva, o esporte era uma das arenas onde os gregos batalhavam para serem os melhores. Na verdade, o esporte era mais reservado para a aristocracia, que conseguia separar um tempo para poder treinar. Só que a excelência nos esportes era esperado de um aristocrata, assim como a excelência em outras áreas, como a música e a oratória. A Grécia era um conjunto de várias cidades-estados e cada uma tinha suas leis e seus costumes. Mas se tinha uma coisa que os unia, meu querido, eram os festivais esportivos. E é claro que o maior e mais conhecido de todos eles eram os Jogos Olímpicos, que eram disputados na cidade de Olímpia e que começaram em 776 a.C. Durante os Jogos era promovido algo chamado equerreria ou trégua olímpica. Na prática, isso significava o seguinte: se você era de Atenas, de Tebas, de Esparta, de onde você quisesse, durante os jogos não tinha guerra, não tinha roubo, não tinha confusão, era respeitado o foco e realmente mantido esse espírito esportivo durante os Jogos Olímpicos. É bem interessante pensar nisso, porque fora desses períodos era um país fragmentado, cada cidade-estado cuidando do seu, mas durante os jogos esse espírito helenista aflorava ali no meio das cidades-estados. Os jogos ao longo dos anos foram incluindo uma série de esportes, como a corrida normal, a corrida de hoplitas, que era a corrida de soldados, lançamento de disco ou de javelin, corrida de carruagem, pentatlo, wrestling, entre outros esportes. Em outros vídeos eu posso trazer mais detalhes de cada um deles. O importante notar é que a Grécia Antiga tinha dois locais destinados à prática do esporte, o ginásio e a palestra. Mas eles eram mais do que simplesmente um local para praticar esporte.
esporte, eram instituições integradas à vida social. Para você ter uma ideia, tanto Platão quanto Aristóteles fundaram suas escolas perto dos ginásios de Atenas. Os gregos eram tão focados nessa busca do corpo perfeito e dessa integração de desenvolver todo o seu potencial, que supostamente um dia Sócrates critica um discípulo dele chamado Epígenes porque ele estava fora de forma. E ele diz o seguinte, abre aspas: "É vergonhoso envelhecer de forma descuidada, sem saber que tipo de homem se poderia ter vindo a ser com um corpo mais belo e mais forte. Mas você não consegue enxergar isso se você é descuidado, pois os resultados não vêm de forma automática." Olha, eu não concordo 100% com Sócrates, mas não dá para negar que o esporte fazia parte da vida do grego. Isso, entretanto, não vai ser verdade na vida de várias civilizações que vêm depois, porque agora nós vamos entrar no período silencioso. Basicamente, após o período de quando a Grécia era uma força dominante no mundo, nós vamos ver um declínio tanto na instituição do ginásio como na ideia do esporte ser algo que envolve grandes massas de pessoas. Esse período vai começar mais ou menos desde a ascensão de Roma até o século XVIII, então um grande período de tempo nesse intervalo. Basicamente, durante o Império Romano, as pessoas não consideravam o ginásio da mesma forma que os gregos consideravam. Essa ideia nunca ressoou tanto com o romano, nem mesmo mais para frente com o Império Bizantino. Os romanos também preferiam outros tipos de esporte, como as lutas de gladiadores, por exemplo. Ao longo do tempo, os Jogos Olímpicos foram perdendo popularidade, e isso levou à sua eventual extinção. Além disso, com o avanço do cristianismo, muitas das coisas que estavam muito ligadas a Zeus dos Jogos Olímpicos, e mesmo costumes morais, não faziam mais sentido dentro da nova ordem da sociedade, então eventualmente os jogos simplesmente pararam de existir. Nesse período, os exercícios eram muito mais focados à área militar, sem ter essa questão de exercício integrado à vida das pessoas. A coisa começa a mudar um pouco durante o Renascimento, onde muitas das ideias da Grécia Antiga começam a ser resgatadas. Só que esse resgate ficou muito mais focado na filosofia e nas artes, sem trazer esse aspecto atlético de volta à vida necessariamente. Aqui há um evento que vale a pena ser mencionado. Em 1669, o imperador Luís XIV funda o Ballet da Ópera de Paris, que foi uma das primeiras instituições desde a antiguidade que tinha o esporte voltado para uma área que não era a militar. Então era a ideia de ter um exercício físico, no caso a dança, sem estar necessariamente ligado a condutas militares. Então foi um pequeno sinal de como as coisas mudariam a partir do século XVIII e do século XIX. Bom, galera, então durante todo o período antigo, os exercícios eram mais focados aos fins militares, sem tanto esse enfoque de educar esportivamente uma grande massa de pessoas. A coisa começa a mudar bastante no fim do século XVIII e no início do século XIX. Em 1811, um cara chamado Frederick Young cria o que foi chamado de Turnplatz, que foi, olha só, a primeira instituição semelhante ao ginásio dedicada a vários esportes desde a Grécia Antiga. Então, cara, da Grécia Antiga para 1811 tem bastante chão aí. A Turnplatz tinha uma série de equipamentos, como coisas de ginástica, como trave, argola, cavalo, cordas, pistas de corrida e também pesos. Agora, o importante notar é que a Turnplatz foi criada pelo Frederick Young a partir de um sentimento que ele tinha de que as pessoas tinham que estar mais bem preparadas fisicamente, porque em poucos anos anteriores, a Prússia, onde ele ficava, tinha sido derrotada por Napoleão de uma maneira bem categórica. Então ele acreditava que a maneira que ele podia contribuir era garantindo uma educação esportiva melhor para as pessoas, para que eles pudessem conseguir aguentar o ritmo militar e serem soldados melhores. Então, embora não tenha sido uma instituição militar, que você entrava lá e saía um soldado, ela tinha esse quê de ainda pensar em como preparar as pessoas para o exército. Bom, como a gente estava falando, essa iniciativa do Young ainda era muito ideológica e tinha ligações com o Estado. Então não era um empreendimento, era uma instituição
com quê de política bem forte. E depois passou até a ser ilegal, enfim, aconteceu um monte de coisa com a instituição do Yan. Agora eu quero falar de dois empreendedores que começaram a introduzir a ideia do ginásio como a gente conhece hoje. O primeiro é um cara chamado Hippolyte Trallet, que em 1840 fundou a primeira academia ou ginásio comercial do mundo, tá? E você pagava para ir lá. Então isso aconteceu pela primeira vez em 1840 em Bruxelas, lá na Bélgica. O segundo cara é um homem chamado Eugene Sandel. Ele é acreditado como um dos primeiros bodybuilders do mundo. O Sandel fez muito uso de uma mídia que surgia e dominava o mundo na época, que era a fotografia, e utilizou bastante a fotografia para criar revistas e para fazer o marketing ali do próprio corpo, né, como uma pessoa forte e da sua ideia de esporte. Em 1901, ele organizou o que se acredita ser a primeira competição de bodybuilding do mundo lá em Londres. E olha só, o maior jurado dessa competição era ninguém mais, ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle. Não, você não ouviu errado. O cara que escreveu o que, na minha opinião, é o melhor personagem da história, Sherlock Holmes. Ele era médico, né? Ele também era um médico e foi jurado dessa competição de bodybuilding em 1901. Bom, e agora nós entramos no século XX, que é quando realmente essa revolução fitness começa a acontecer. Foi possível esse desenvolvimento no século anterior porque de 1814 até 1914 o mundo experimentou uma relativa paz. Então as pessoas tinham tempo e dinheiro suficiente para poder investir nisso e começar a adotar essas ideias que foram semeadas. Claro, no começo do século XX não teve paz, nós tivemos duas guerras. Então durante esse período não tem nada de muito interessante, o mundo estava focado em outra coisa. Porém, uma vez que a paz foi estabelecida, nós tivemos uma série de empreendedores que foram criando franquias e foram avançando o conceito de academia até chegar no que a gente conhece hoje. Eu quero falar especificamente de uma pessoa, um homem chamado Jack LaLanne. Esse foi um dos maiores empreendedores do mundo fitness da história. E assim como o Sandel fez uso da fotografia, ele fez uso também de uma grande mídia que surgia, que era a televisão. O programa de exercício dele ficou por 35 anos no ar na TV americana. E claro que com isso veio todo o combo. Livros, franquias, enfim, tudo mais o que ele conseguia empreender sobre a parte esportiva e sobre ginástica. Ele viveu até os seus 96 anos e com 95 ainda estava publicando livro. Então sim, o cara foi muito produtivo. E bom, a partir daí nós chegamos onde nós estamos hoje. Os empreendimentos começaram a ficar maiores, começaram a se expandir por outros locais do mundo e uma nova mídia surgiu, que foi a internet. Então ainda mais nós vemos a promoção desse modo de viver e conquistando as pessoas dos benefícios de uma vida esportiva. E assim, esse mercado chega no seu nível de 100 bilhões de dólares anualmente, depois de toda essa jornada que começou lá com o Egito e com a Grécia antiga. E sabe-se lá o que vem depois, né? Com a chegada dos wearables, com as novas inovações, com certeza o mercado vai continuar se expandindo para os próximos anos. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Quero que você deixe seu comentário, esse é o nosso primeiro vídeo, então eu quero ouvir de você o que você achou. E dá uma curtida, se inscreve no canal, porque muito conteúdo legal vai vir a partir das próximas semanas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraço!